Filipenses capítulo 4, versículo 4. Geralmente o nosso culto acaba às 20 horas, né? Mas hoje é festa. E festa não tem como acabar no horário. Mas eu prometo que 8h30 a gente acaba. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aleluia. Em outra versão fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quem está alegre, dê um glória a Deus. Queridos irmãos, todos nós temos uma história de vida. Como tudo, tem a sua história. E os irmãos aqui contaram a história do nosso coral. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui no Templo Central, quando eu cheguei aqui, há 7 anos atrás, é que tudo tem uma história. Isso é bonito. Os grupos têm uma história, o cuidado que os irmãos têm em construir a história, em escrever a história. Que essa história futuramente pode dar um livro, não é? Os grupos da igreja. Isto é maravilhoso. Quem passou, o pastor, o ano, quando foi que deixou, quando foi que assumiu. Não é toda a igreja que tem um relato deste. Eu quero parabenizar os irmãos que vêm construindo a história aqui do Templo Central, cada grupo. Que Deus recompense os nossos irmãos por este zelo, por este cuidado com as coisas de Deus. Então, queridos, é tempo de nos alegrarmos no Senhor. E o coral, quando ele canta, eu sempre falo que o coral é um diferencial nesta igreja. É um diferencial no louvor. Nós que já cantamos no coral, quando a gente escuta um hino antigo, a gente se lembra do passado, quando jovens cantando, vem à memória da gente lembranças maravilhosas. Mas nós, como cristãos, devemos nos alegrar a cada dia, a cada momento, não importa as circunstâncias que nos envolvem. Absolutamente não devemos perder a esperança, porque Deus está no controle das nossas vidas. Ele conhece todas as coisas. Então, Deus, Ele chamou um povo para ser um povo alegre, para ser um povo feliz, aleluia, porque o Todo-Poderoso sempre vai estar com aqueles que vivem com a vida no seu altar e na sua presença, para a glória do seu nome. A nossa alegria, querido, não depende exatamente das circunstâncias externas, não, absolutamente não, mas a nossa alegria, ela depende quando estamos com Deus, quando estamos na presença do Senhor, aleluia. Então nós devemos sempre estarmos alegres com o Senhor, não importa o que estamos passando, porque o mundo é passageiro, aleluia, mas quem está nos pés do Senhor, ele não perde a fé, ele não perde a confiança, aleluia. Devemos estar constantemente na sua presença, independente dos problemas e das circunstâncias que estamos passando. Então, nós vemos aqui no texto, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, aleluia. Alegria em todo o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a alegria como fruto do Espírito, aleluia. A nossa vida como cristão, meus queridos, deve ser totalmente consagrada a Deus. O nosso foco deve estar sempre no Senhor e não nas coisas desta vida, porque as coisas desta vida, elas são passageiras, elas são transitórias, aleluia, mas quem está focado no Senhor, ele tem paz, ele tem alegria, aleluia. Devemos ter uma vida santificada. O crente que vive alegre, que vive feliz na presença do Senhor, ele tem uma vida santificada, uma vida separada, aleluia, porque quem é santo tem uma vida separada unicamente e exclusivamente para Deus, aleluia. O Senhor pode manifestar
manifestar o fruto do Espírito naquele que tem uma vida santificada. Algo tão necessário e tão importante, queridos, para servirmos a Deus com coração sincero e um coração quebrantado. Aleluia! Porque todos nós precisamos do fruto do Espírito em nossa vida. O crente alegre, o crente feliz, o crente santificado, o Senhor derrama sobre ele fruto do Espírito, o amor, a alegria, o gozo, a paz, longanimidade, bondade, aleluia, fidelidade, temperança, porque o Senhor é poderoso e a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos, meus queridos, que a verdadeira alegria, ela não veio do mundo. A alegria do mundo é passageira, é fútil, absolutamente fútil, mas a nossa alegria vem do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, que está em nós, que flui em nós, para a glória do seu nome, louvor do seu nome, que flui para a vida eterna. Aleluia! Alegria nas provações. É pelo fato de nós sermos um povo alegre, um povo feliz, que nós não passamos por tribulações, por aflições. Isto faz parte da vida. Aleluia. Tiago 1:2 fala: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. O crente que espera uma vida cristã fácil nesta vida está totalmente enganado. Ele vai ter uma grande decepção. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições, aleluia. Mas ele disse: mas tende bom ânimo, tende bom ânimo, meu irmão. Se você está triste, se você está decepcionado, se você está angustiado, se alguém fez algo para você que você está triste nesta noite, pode ser teu filho, teu esposo, tua esposa, teu amigo, tenha bom ânimo, porque Deus, Jesus venceu, aleluia. E Ele deseja também que nós sejamos mais do que vencedores aqui nesta terra. Algumas tribulações sobrevêm pelo simples fato de nós sermos seres humanos habitando nesta terra. Temos muitas vezes que passar por muitas tribulações, que se refere a tribulações como enfermidades, acidentes, decepções e até aparentes tragédias, e outras por causa da nossa fé, perseguições de todas as formas. Mas tudo isto não faz com que venhamos a nos desesperar, porque o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, Ele está conosco para nos dar vitória na hora das tribulações. Não devemos, claro, ignorar os problemas. Eles são inerentes à vida, eles são inerentes a cada um de nós, mas devemos confiar no Senhor, porque Ele está no controle das nossas vidas. Alegria na comunhão com Deus, aleluia. Alegria quando temos comunhão com Deus. Salmo 16:11, na tua presença a plenitude de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Na tua presença a plenitude de alegria. Meus queridos, quando nós temos plena certeza que andamos com Deus, nós temos paz no coração. Nós temos paz na alma, temos paz no espírito e uma convicção muito grande em nossa vida, de que a sua boa mão está sobre nós, nos protegendo e nos acompanhando. Paulo e Silas, eles sabiam muito bem disto. Quando eles estavam presos, foram levados presos por causa do evangelho, mas mesmo preso, mesmo amarrado no tronco, aleluia, eles glorificavam a Deus, eles entoavam hinos de louvores, e o hino de louvor chegou ao céu, chegou a glória, e Deus fez um movimento
movimento naquela prisão, e aquele carcereiro e a sua casa foram salvos pelo poder da oração, pelo poder do louvor, aleluia. Uma oração com coração quebrantado, com lágrimas, o Senhor ouve do céu e envia a resposta, porque Ele é poderoso e a sua misericórdia dura para sempre. O louvor como expressão de alegria. O louvor como expressão de alegria. O louvor, queridos, fortalece a fé. Aleluia. E Abacuque, ele sabia muito bem disto. Era um homem de Deus. Um homem que confiava no Senhor. Mesmo diante das adversidades, Abacuque não deixou de invocar o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, aleluia, o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, aleluia. Ele dizia: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos irmãos, é muito fácil nós nos alegrarmos quando tudo está bem, quando temos dinheiro no bolso, quando passamos no concurso, quando alcançamos nossos sonhos, os nossos projetos de vida. É muito fácil nós nos alegrarmos quando tudo está bem. Difícil mesmo, desafiador mesmo, é quando nós podemos nos alegrar, aleluia, quando a coisa não está bem, quando a saúde se esvai, quando o dinheiro acaba, quando a doença chega, quando o desemprego acontece. Oh, é terrível, mas nós sabemos, aleluia, que é neste momento de dor, de aflição, é que nós temos que entrar diante do trono da graça, diante do Senhor, com coração quebrantado e alegre, sabendo, aleluia, que Ele cuida do seu povo e cuida da sua igreja. Deus cuida de ti, meu irmão. Deus cuida de ti, minha irmã, porque tu és filho e filha e servo do Deus Altíssimo. Em meio às circunstâncias desanimadoras, incertezas sobre o futuro, Abacuque declara sua confiança inabalável em Deus, aleluia. Ele expressa uma alegria que provém do fundo da sua alma, do fundo do seu espírito, aleluia, independente das circunstâncias que ele estava vendo, que ele estava contemplando, aleluia. Meus amados irmãos, muitas vezes os nossos olhos nos enganam, a nossa mente nos engana, mas Deus tem coisa maravilhosa para nos dar. Por isso que disse o apóstolo Paulo: as coisas que os olhos não viram, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não desceram para o coração do homem, é isto que Deus tem preparado para aqueles que andam com Ele, para aqueles que o servem, aleluia. Deus tem coisa grande para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor para sempre. O louvor, querido, nos lembra das promessas de Deus e nos fortalece espiritualmente. Eu me lembro que quando era criança ainda, minha mãe, o meu pai morreu, e ela veio procurar o meu tio para vir para São Luís. Nesse tempo, minha mãe não era crente ainda. E ela contou isso para a gente. O meu tio morava no Goiabal. Só que quando ela chegou aqui, ela encontrou um homem que bebia muito, e tudo que bebia jogava fora. Chegou no interior e disse: olha, não dá para ir para São Luís, que o meu irmão vive na cachaça. Mas uma coisa eu trouxe de lá. Eu passando na frente da igreja, eu vi o coral cantar. E aquele coral, aquele hino, tocou meu coração, aleluia. E aquele hino que tocou o coração da minha mãe, foi suficiente para que ela pudesse encontrar Jesus. Daí a pouco tempo se converteu, e hoje a nossa família é crente, porque ouviu
um hino do coral. Aleluia. O louvor muda as circunstâncias. Quando o rei Josafá foi para a guerra contra Moabe e contra Amon, ele nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor do seu poder, pelo esplendor da sua santidade, pelo esplendor, aleluia, da sua graça maravilhosa. E eles foram à frente do exército e eles cantavam: dei graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Dê graça ao Senhor, porque o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. E o exército ia cantando. O exército inimigo era maior, mas Deus estava com Israel, aleluia. E quando começaram a cantar, diz a Bíblia, aleluia, e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e Moabe, aleluia, e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados, aleluia. O louvor, ele atrai a presença de Deus, aleluia. Ele gera vitórias, ele gera conversões, ele gera milagres no meio da igreja do Senhor. Quantas pessoas têm se convertido por causa do louvor, aleluia. Eu me lembro que entrei no ministério e pastor também tem problema. E um dia eu cheguei numa igreja da área 9, eu cheguei, geralmente quando o pastor chega, a igreja espera que o pastor entregue a palavra. Aí eu cheguei, me assentei e disse para o dirigente: hoje eu não quero pregar, não me chama hoje para nada. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida e a única no meu ministério. Hoje eu não quero pregar, eu vou só escutar. Hoje eu estou precisando escutar uma palavra. Irmãos, tem dia que o crente chega na igreja querendo escutar uma palavra da parte de Deus. Ele vem com esse propósito de ouvir Deus direcioná-lo, orientá-lo, mostrar o caminho. Aí o dirigente pregou, eu não sentia absolutamente nada. O coração estava pesado, estava triste, angustiado. Eu disse: irmãos, agora, o dirigente disse: vamos agora, vou chamar minha esposa para louvar e vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Eu disse: aí então, Deus não falou nada. Meus amados, às vezes tem pessoas que não gostam. Se meu grupo canta, vão logo tirar a oferta logo quando eu estou cantando. Não faça isto, isto é vaidade. Deus fala quando Ele quer, ou cantando, ou tirando oferta, ou não. Deus fala quando Ele quer e quando Ele deseja, porque Ele é Deus. Não é nós que mandamos em Deus, é Ele que direciona a igreja. Isso não é demérito. A oferta faz parte do culto, é adoração a Deus. E quando aquela moça começou a cantar, eu comecei a chorar e a me quebrantar diante do Senhor. Deixa eu ver o hino que ela cantou. Vê se vocês aí que entendem de hino e que gostam de, que conhecem muitos hinos, mas fala mais ou menos. Pam 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 pam. Tan 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 tan. Ta 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 ta. Deus abriu o caminho para você passar. Agora veio. Exatamente isto, aleluia. Meu irmão, quando ela começou a cantar esse hino, eu me quebrantei diante do Senhor e eu saí dali sarado, aleluia, curado, restaurado. Vamos prosseguir, aleluia. Deus faz assim,
Meus amados irmãos, na vida do homem não existe turrão para Deus, aleluia. Deus, Ele quebra o turrão, Ele quebra a pedra, aleluia, e Ele transforma o coração do homem em um coração de carne, aleluia. E quando a igreja, quando o exército começou a cantar, Deus deu vitória para Jeosafá. O louvor como sacrifício agradável a Deus, Hebreus 13:15, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, aleluia. Sempre, o crente deve sempre, queridos, oferecer a Deus sacrifício de louvor. Seja um adorador, não é? Seja um adorador. Não podemos chegar na casa do Senhor. Tem uma tela aqui para a gente cantar hoje, né? Está tão fácil, né? E a pessoa não abre a boca para cantar absolutamente nada, não é? Ah, pastor, eu canto feio, mas canta só com você ali, só acompanhando, mas Deus vai receber, porque Deus também, Ele recebe louvor desconsolado. Recebe, porque Ele sabe que tua voz só você suporta, entendeu? E Ele se agrada porque é de todo o coração que você está fazendo, com coração humilde, quebrantado. Deus não fala assim, eu só aceito louvor quem tem a voz bonita. Não existe isso, meu irmão. Louve ao Senhor, você é feitura da sua mão. Não foi Ele que te fez assim com a voz feia, entendeu? Cante a si mesmo, louve ao Senhor, Ele vai receber o teu louvor, aleluia. Deus não tem preconceito com voz, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados, louvor como sacrifício agradável, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Não é nenhum sacrifício expiatório, não. O sacrifício expiatório passou. Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, já passou. Cristo morreu uma única vez para nunca mais morrer. Glória a Deus. Ele nos resgatou com seu precioso sangue. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Devemos oferecer sacrifício de louvor a Deus diariamente, continuadamente, para a glória do seu nome. Aqui estão incluídas, meus amados, todas as orações, adorações e também as ações de graças. É o fruto dos lábios dos que confessam seu nome. Com lábios sinceros, aleluia, sinceros, deve ser oferecido somente a Deus, não a santos, não a anjos, nem a qualquer outra criatura, somente, unicamente a Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Mesmo quando não sentimos vontade, devemos louvar, pois Deus é digno de louvor e de adoração. Como manter a alegria e o louvor? 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco, aleluia. A oração, ela nos mantém conectados com Deus e nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Meditação na palavra de Deus. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, aleluia. Você louva, você lê a palavra, você ora, você busca, aleluia. Você vai ter uma vida de comunhão, uma vida de alegria na presença do Senhor. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais confiamos em Deus, mais louvamos o seu nome, porque temos plena certeza que temos uma ligação íntima com o Senhor. Comunhão com os irmãos, Hebreus 10 e 25, não devemos abandonar nossa congregação, como é costume de alguns. Como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Esta palavra
ela é uma palavra exortativa para mim, para você, para todos nós. A Bíblia, ela tem palavra de amor, palavra de misericórdia, de bondade, mas tem palavra exortativa, não é? Exortativa. E a exortação é para nós, é para o pastor, é para a igreja. Porque quando o pastor exorta, ele está falando com ele mesmo: Josué, não faça desse jeito. Você é pastor, mas você como ser humano, você pode fazer isso, porque você é ser humano, você é falho. Então, a exortação é para nós, é para a igreja, a partir daquele que está falando, não é? Então, devemos, o louvor coletivo, irmãos, ele fortalece a fé e encoraja a perseverança. Este coral tem sido perseverante, aleluia. Irmãos, 87 anos não são 87 dias, são várias gerações. Várias gerações. Você que deseja cantar no coral, fala aqui com o irmão Adson. A sua história, ela está se desenvolvendo agora. Você é jovem, tem uma história para contar na área do louvor. Faça o teste, né? Faça o teste. Eu, quando jovem, parte da minha vida, parte da minha vida, mais 10 anos eu cantei, quase 10 anos. Eu deixei de cantar porque eu fui ser dirigente de uma igreja. Aí não dá para vir cantar no coral. É, sim, verdade. No tempo da irmã Juvenília, foram 3 testes. Hoje está fácil, é só um teste, né? É só um teste. Está mais fácil, verdade? Então, meu irmão, venha fazer a sua matrícula, não é? Tem uma história para contar. Irmãos, só tem história para contar quem faz história. E para a gente fazer história, a gente tem que se envolver naquilo que nós vamos contar quando estivermos mais idosos, não é verdade? Então faça isso. O louvor coletivo fortalece a fé e encoraja a perseverança. Naqueles dias o povo de Deus estava apostatando da fé. Quando o escritor aos Hebreus disse isso: não devemos abandonar a nossa congregação. Naqueles dias o povo estava apostatando da fé, deixando de se congregar. Não deixe de se congregar, meu irmão. Se congregue, deixando de se congregar nas reuniões de adoração. Alguns estavam abrindo as mãos dessas assembleias e esfriando na fé, se afastando de Deus. Meus queridos, a comunhão com os santos é uma grande ajuda e privilégio para nos mantermos em comunhão e um bom meio de firmeza e perseverança. Com isso, nosso coração, a nossa fé, eles são fortalecidos. A comunhão nos fortalece, a comunhão nos une. Aqueles irmãos naquela época estavam apostatando da fé e deixando de se congregar, abandonando a igreja, as reuniões de oração. Que nos exortemos uns aos outros, irmãos. Que nos exortemos a nós mesmos, advertindo-nos a nós mesmos, desafiar-nos a nós mesmos e a nossos irmãos da nossa seriedade, da nossa responsabilidade, das nossas falhas, para sermos mais zelosos, mais cuidadosos de nós mesmos e de outros, com zelo divino, porque o dia do Senhor está chegando, aleluia, para arrebatar a sua igreja. Como disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus está voltando para arrebatar a sua amada igreja. Ele vai voltar, aleluia, e é necessário que nós estejamos alegres, felizes, aleluia, cantando aqui no nosso coral, aleluia, e glorificando ao Senhor. A nossa alegria não vem das circunstâncias, mas de Deus.
O louvor deve sempre estar em nossos lábios, pois glorificar a Deus, queridos, é uma bênção, independentemente dos problemas. Ore a Deus para te dar novamente a alegria da tua salvação. Você que nunca experimentou esta alegria, venha a Cristo nesta noite, aleluia. Eu convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus, aleluia. Você que ouviu a palavra do Senhor, se você quer ter uma alegria, não alegria passageira, muitas vezes a pessoa tem alegria quando toma um copo de cachaça, um copo de cerveja, usa drogas para ser alegre, mas a nossa alegria vem do céu. A nossa alegria vem do trono da graça. A nossa alegria vem do Espírito Santo, aleluia. Se você deseja esta alegria perene, aleluia, Jesus está nesta noite, neste lugar, para te perdoar, para te restaurar, para te salvar e mudar a tua história e mudar a tua vida. Eu convido, se nesta noite tem alguém no nosso meio que ainda não é crente e deseja entregar a sua vida para Jesus, a oportunidade está franqueada, aleluia. Você é o nosso convidado especial, aleluia. Você vem para esta festa maravilhosa, aleluia. É 87 anos de gratidão, 87 anos de ação de graça, é gratidão a Deus, aleluia. Eu te convido, tem alguém para Jesus? Levante a sua mão. Eu desejo orar por você, desejo orar pela tua família, pela tua casa. Pergunta se ao teu lado, meu irmão, tem alguém que não é crente, e convida esta pessoa para entregar a sua vida para Jesus. A tua vida é preciosa para o Mestre, aleluia. Hoje é noite de salvação. Não saia deste lugar sem a bênção de Cristo na tua vida. Só Jesus Cristo salva, só Ele liberta, só Ele conduz para o céu de glória. Onde é que está a primeira pessoa para Jesus? Venha correndo, venha depressa. Já estamos encerrando o convite, aleluia. Jesus está aqui para te dar um abraço de perdão. Venha como está. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Ele pode nos aliviar. Ele tem um jugo leve e um fardo suave, aleluia. Venha Jesus, a oportunidade está franqueada para você. Você é o nosso convidado. Dê um passo para Jesus nesta noite, que hoje é noite de salvação e de libertação, aleluia. Venha Cristo, correndo e depressa, porque Ele é poderoso